Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez, depois de 2 semanas aí de ausência, por problemas técnicos, mas estamos aí retornando novamente a esse nosso encontro semanal. Agora na lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Quando falamos cultuar, nós estamos falando justamente da prestação de adoração, né? É o serviço do sagrado que se faz dedicado a Deus. Liberdade e reverência. Liberdade é aquela independência legítima, né? É o poder para escolher dentro daquilo que a lei lhe oferece. É o direito que se tem frente à autoridade. Isso aí é a liberdade. Quando a gente fala de reverência, é o venerar aquilo que é sagrado, né? É o respeito profundo em razão das virtudes que reconhecem alguém. É deferência. Então, a gente cultua a Deus com poder de exercer sua vontade, a sua escolha pessoal, dentro daquilo que é ordenado e com reverência, né? Venerando sempre o sentimento do sagrado, sempre entendendo aquilo que é santo, aquilo que é voltado para as coisas de Deus. Diz o texto áureo que Deus é espírito. Isso aqui é uma realidade em relação às coisas de Deus. Deus, ele é espírito, é uma verdade bíblica que nós temos. Importa que o adore em espírito e em verdade, né? Quando nós falamos adorar em espírito, nós estamos falando daquela adoração que flui de dentro, do interior. Não é aquela coisa mecânica, não é aquela adoração simplesmente que se faz por fazer, mas é aquela adoração que flui de dentro da pessoa para fora. Mas não é porque essa adoração ela vai ser algo impulsionado de dentro de mim para Deus que eu vou fazer de qualquer maneira. Essa adoração ela precisa ser feita de maneira espontânea, mas ela tem que ser feita em verdade, tá ok? Muitas das vezes, nós vimos aí os irmãos que são crentes há mais tempo, passaram por um momento, né, em que nas Assembleias de Deus bater palma era proibido. Aí, em nome de uma liberdade, começa-se a bater palma, e agora nós somos obrigados a bater palma, né? Se você não bater palma, as pessoas olham para você porque você não está se envolvendo. Aí as pessoas falam assim, não, nós aqui somos livres, temos a liberdade, vamos bater palma. Aí é aquilo que me vem à mente, né? Se eu sou livre, porque eu estou me sentindo constrangido a fazer algo que não é aquilo que eu estou querendo fazer. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar, esse aspecto, porque muitas das vezes, em nome de uma liberdade, a gente termina impondo algo em nome dessa liberdade. E aí, no final, isso não é liberdade. Ok? A verdade prática diz que a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Quer dizer, é a posição que nós temos, não daquela coisa mecânica, mas é aquela coisa que nós fazemos, é a adoração que nós fazemos, impulsionado pelo nosso próprio eu, pelo nosso interior, é aquilo que vem de nós. E isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não aonde adorar, ou seja, é a forma como essa adoração ela é feita. É interessante que muitas das vezes a gente vê a igreja, né, como um local onde as pessoas vão buscar algo, mas a Bíblia diz, né, que ninguém deve comparecer diante de Deus de mão vazia. Então a igreja é um lugar de oferecer algo. E o que se oferece a Deus? É a nossa adoração. Claro, não aí não está se falando da parte financeira, não está se falando daquilo que se tem, daquilo que se deixa, mas está falando justamente do nosso sentimento, do nosso espírito de adorador. Quando se vai à casa do Senhor, não se vai buscar algo, a gente vai levar. O que a gente leva? É a nossa adoração. Adoração em forma de louvor, em forma de glória, em forma de palma, em forma de cântico, em forma de oferta, ou seja, tudo aquilo que faz parte dos componentes do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor.
Levítico 10, verso 1 e 2, fala sobre a reverência, né, que nós precisamos ter na casa do Senhor. E aí nós vamos ver, nessa condição, o homem oferecendo o sacrifício ao Senhor. E é a graça que torna esse sacrifício aplausível. Ou seja, quando o sacerdote ele ia oferecer o sacrifício, ele até poderia oferecer, mas o fogo que fazia com que aquela oferta fosse consumida diante de Deus, esse fogo não era um fogo trazido pelo homem, mas era algo que vinha do próprio Deus. É Deus que faz com que o sacrifício ele se torne aceito, ele se torne aceitável. É a graça de Deus que faz com que aquilo que oferecemos possa ser aceito por Deus. Terça-feira, ritual religioso sem reverência, desobediência e não tem aceitação divina. Sem obediência, o sacrifício é inútil, não existe, vira sacrifício de tolo. Foi o que aconteceu lá com Saul. Deus havia dado uma ordem expressa e ele, em nome de um sacrifício, ele vai e faz contrário àquilo que Deus havia ordenado. Sem reverência, sem obediência, não existe adoração ao Senhor. Porque toda vez que eu desobedeço à ordem de Deus, eu estou fazendo aquilo que o meu eu indica. Ou seja, eu tirei Deus da sua posição de referenciado e coloquei o meu próprio eu no pedestal, no local que deveria ser o local de Deus. Então nós precisamos adorar a Deus obedecendo aos princípios que envolvem a adoração que ele escolheu para si. Na quarta-feira, Eclesiastes 5:1, a reverência no culto significa ter consciência da majestade divina. Na igreja, nós precisamos estar mais interessados em ouvir do que em falar. Na igreja, muitas das vezes, nós vamos à presença do Senhor e a Bíblia diz que na presença dele, né, nós precisamos aprender a estar calado, nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Na quinta-feira, Miqueias, capítulo 6, versos 6 ao 8, nós não devemos confundir religiosidade com espiritualidade. Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque religiosidade é a forma como nós manifestamos a nossa espiritualidade. Ou seja, deixa eu inverter isso aqui. Espiritualidade. O que é espiritualidade? É a minha forma de lidar com aquilo que é espiritual. É como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com os anjos, como eu me relaciono com esse mundo não material que faz parte do nosso relacionamento com o divino. Isso aí é a espiritualidade. E essa espiritualidade ela é manifesta por meio de uma religiosidade. São os atos que nós fazemos que vão dar a condição de demonstrarmos às pessoas aquilo que está sendo feito. Ou seja, eu posso aceitar Jesus como meu Salvador. Isso aí é a forma como a minha espiritualidade atua. Eu aceitei Jesus como Salvador. Essa espiritualidade ela vai ser manifesta por meio de um ato religioso que é o batismo. Ou seja, batismo em si não resolve nada. O que resolve é o nosso sentimento de conversão, eu aceitar Jesus como Salvador. Mas é por meio do batismo que eu dou testemunho diante de Deus e dos homens desse meu posicionamento daqui para frente. Ou seja, não tem como nós sermos espirituais sem a manifestação por meio dos atos religiosos, os ritos, a liturgia, aquilo que envolve a minha vida diante daquilo que é sagrado. O problema é que a religiosidade ela pode se tornar algo vazio e no final eu posso passar por um batismo, entrar na água batismal sem ter realmente passado por uma conversão real. Ou seja, a religiosidade ela se faz o rito pelo rito, é o rito frio e nós não podemos confundir então o rito com aquilo que ele representa, com aquilo que ele trabalha no nosso ser, que é a forma como nós lidamos
com as coisas divinas. Eu posso participar da ceia sem ter comunhão com a igreja, sem ter comunhão com Deus. O próprio Paulo, ele escreveu aos Coríntios, ele diz, por causa disso, há muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Ou seja, eu posso simplesmente estar participando da ceia, simplesmente por participar, sem que isso represente a posição espiritual, que é uma posição de comunhão com Deus e com a igreja. Mas, se eu tenho comunhão com Deus e comunhão com a igreja, eu obrigatoriamente participo da ceia, porque não tem como eu dizer que eu estou em comunhão com Deus, estou em comunhão com a igreja e não me sentar na mesa na qual o Senhor nos convida para participar junto com os nossos irmãos. Então, é interessante a gente não confundir o que é religiosidade com aquilo que é espiritualidade, tá ok? A espiritualidade pentecostal não elimina a maturidade e nem o bom senso. Muitas das vezes, 1 Coríntios 14 é um capítulo da Bíblia que nós, pentecostais, não gostamos muito de ler, né? A gente lê capítulo 13, que fala ali do amor, e vamos direto para o 15, porque o 14 ele vai normatizar o que é um culto pentecostal. E muitas das vezes, quando a gente lê esse texto, quando vemos esse culto, o culto pentecostal, aquele culto onde todo mundo fala em língua estranha, todo mundo grita, todo mundo se expressa, e no final, o culto mesmo deixa de ser culto e vira uma fogueira de vaidade, onde cada um quer mostrar que é mais santo do que o outro. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios 14, ele diz que o dom de língua estranha é para edificação pessoal, ou seja, vai se falar em língua estranha, se tem intérprete, se fala em línguas estranhas em voz alta. Se não tem intérprete, fala consigo mesmo. E a Bíblia fala ali, né? Mesmo que você tenha interpretação e vá se falar em voz alta, que fale 1, 2, no máximo 3, e cada um por sua vez, não é os 3 falando ao mesmo tempo. Então a gente vê que muitas das vezes, quando a gente fica falando aí dos nossos cultos pentecostais, na verdade, a gente esqueceu de dar uma olhadinha em 1 Coríntios 14 para ver como é que é a normatização do culto. Okay? E sábado é igual aquilo que está falando lá na de sexta-feira. Né? Liberdade e reverência são a característica do nosso culto pentecostal. Ou seja, existe a liberdade, mas essa liberdade ela tem que ser manifesta dentro de um espírito de reverência, porque nós estamos na casa de Deus. Às vezes, né, as pessoas falam assim, sinta-se bem como se estivesse em tua casa. Não, a casa de Deus não é a minha casa, a casa de Deus não é a casa de ninguém. A casa de Deus é a casa de Deus. Não é para nós agirmos na casa de Deus como nós faríamos na nossa casa. Porque ali na casa de Deus nós estamos com a finalidade de manifestar a nossa adoração ao Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Ok? Leitura bíblica em classe. Nós vamos ver aqui no verso 26 que existe uma demonstração de como era o culto na igreja primitiva. Isso aqui é uma coisa interessante. Cada um tem salmo, cada um tem doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação. Né? Ou seja, o que nós temos aqui é a parte de cântico, nós temos a parte do louvor, nós temos a parte do reconhecimento de Deus, nós temos a explanação do modo cristão de pensar, nós temos também a revelação. Isso aqui são as novas verdades, que muitas das vezes elas são colocadas sempre de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Tá? Essas novas verdades não é uma nova ideia, não é um modismo, e sim uma forma que Deus dá para que nós possamos interpretar aquilo que está na palavra de Deus. Aqui tem língua, tem interpretação. Isso aqui está se falando do culto pentecostal, né? Me desculpe os batistas, mas esse culto aqui que está falando em 1 Coríntios 14 é culto pentecostal, é culto assembleano, né? E faça-se tudo sempre para edificação, ou seja, aquilo que está sendo feito no culto edifica a igreja, edifica a mim, edifica o nome do Senhor. Isso aí que é importante a gente trabalhar, tá ok? Versos 27 e 28, existe uma ordem para a manifestação das línguas estranhas,
E do 29 ao 31 existe uma ordem para as profecias. Não é simplesmente quando começa alguém falando um balabalá, irmãos, Deus vai falar. Não é assim que as coisas funcionam. Por quê? A Bíblia vai falando que nós precisamos estar julgando aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo falado, ok? Eu não posso de antemão aceitar aquilo que está sendo falado como sendo algo de Deus, porque nós possamos cair em um erro, nós podemos ser tentados a tomar um caminho que não é o caminho que nós deveríamos ter, ok? Quando nós falamos aqui na interação com o professor, diz assim, embora não sejamos simpatizantes a liturgias formais, liturgia, o que é liturgia? Liturgia são aqueles elementos que são pertencentes ao culto. No caso da Assembleia de Deus, qual é a liturgia? Nós fazemos 3 louvores no início, fazemos a leitura da Bíblia, depois nós temos o período aí das oportunidades, os grupos cantam, até que chega um momento que seria o ápice do culto, que é o momento da pregação. E termina-se com uma oração, apenas oração, e depois bênção apostólica. Essa aí é a liturgia do nosso culto, né? Então, o nosso culto, ele é previsível. Previsível por quê? Porque ele possui uma liturgia. E esses elementos da liturgia, eles referem uma forma de adorar a Deus, e por isso, esses elementos são elementos litúrgicos, fazem parte, né? Aquela bandeja que é servida, o cálice da ceia, né? Ali onde coloca o pão, tudo aquilo ali são elementos litúrgicos que fazem parte do nosso culto, da nossa adoração. A nossa liturgia, ela é simples, né? E aqui ele dá uma ideia do que a gente espera no nosso culto, né? Mas existem elementos sobrenaturais que são esperados por todos que se reúnem em nome do Senhor Jesus. Qual é? A gente espera que na igreja sempre tenha a possibilidade de haver manifestação de dons espirituais, né? Seja ele língua, seja profecia, seja milagre, seja ele qual o dom, qual a forma que isso possa acontecer, ok? Outro fato que marca é a liberdade que todos têm de possuir a sua oportunidade, né? Para falar, para se expressar a congregação de um modo bem simples, de um modo tranquilo. Ou seja, qualquer irmão ele tem o direito de falar. O ofício da igreja não é algo que pertence apenas a um corpo clerical. Todos têm o direito de participar. A igreja não se espera que a igreja assista, e sim que ela participe do culto. O Novo Testamento, né, diz aqui na introdução do comentário, ele não apresenta um manual de liturgia, nem estabelece regra para o culto. Ou seja, nós não temos na igreja uma forma de como esses cultos aconteciam, mas existem momentos, como nós vimos aqui no início da nossa leitura em classe, que dão ideia dos elementos que pertenciam ao culto. O nosso culto, o culto na igreja, ela tem uma influência muito forte do que acontecia na sinagoga, ok? Mas, diferente da sinagoga, nós temos aí uma certa liberdade, uma certa mobilidade daquilo que deve ou não acontecer nos nossos cultos. Liberdade de referência, né? O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Veja bem, naquilo que não fere o princípio bíblico, o cristianismo ele vai tolerar e ele vai absorver essas práticas, tá bom? Mas a mensagem do evangelho ela é universal, ela é para todos, né? Por quê? Porque Jesus ele não é uma opção, mas ele é o único caminho que leva-nos a Deus. Existe uma flexibilização cristã. A religião cristã, e aí quando eu falo, né, estou falando, temos que ter uma visão macro do cristianismo, não estou falando só da Assembleia de Deus, ou só do movimento protestante, mas estou falando do cristianismo como um todo. A religião cristã ela é flexível quanto à sua forma de adoração
E ela permite, ela admite várias liturgias. Tem igreja que começa o culto com 3 hinos da harpa, tem outros que começam com hinos do saltério, outros usam o cantor cristão, outros usam simplesmente hinos congregacionais que não pertencem a nenhum inário litúrgico. Existem igrejas que começam com uma oração, tem igrejas que começam com louvor, tem outros que começam primeiro lendo a palavra e depois passando por louvor. Tudo isso aí é aceitável dentro da igreja, ok? O que precisamos é termos a ideia do local ou da forma onde nós estamos inseridos. Perdoe, estou com um pigarrinho na garganta, a coisa não está fácil hoje não. Tá? Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristãos. Ou seja, muitas das vezes nós temos aquela ideia de trazer o culto judaico para o meio cristão. Isso aí é um erro. O judaísmo ele tinha a sua forma, era uma forma bem rígida de como se processar o culto a Deus. Nós cristãos nós temos também a nossa forma. E não é porque o judaísmo ele estava errado. Não, eles faziam da forma como Moisés havia ordenado ou, por continuidade, a forma como Deus havia ordenado por meio de Moisés. Nós temos alguma liberdade, porque nós não precisamos seguir esse padrão, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Esse Espírito ele vai conduzir a igreja e a cada cristão individualmente na forma como lidar ou como oferecer esse culto. Ou seja, existe uma flexibilidade, nós não podemos engessar o ritual cristão em nossos tempos, mas essa flexibilidade ela tem limites, né? E muitas das vezes a gente vê cultos que se transformam em shows, que se transformam em verdadeiros processos de animação, onde quem está dirigindo o culto, na verdade, é um animador de plateia, um animador de auditório, e deixa de ser um culto oferecido a Deus para ser um culto oferecido ao próprio ego humano. Ok? Aqui nós temos aqui uma ideia do que seja um culto, isso aqui vale apenas a gente dar uma lidinha, né? Fica aqui que na expressão culto pentecostal é a liturgia, isto é a forma como nós adoramos a Deus. Quando nós falamos assim, culto pentecostal, nós estamos apontando para a forma litúrgica como o culto dos pentecostais ele acontece, como ele se desenvolve. Tá ok? Diz aqui, na reverência do culto, que o culto é o diálogo de Deus com o seu povo. No modo macro, né? Quando nós estamos cantando, nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. E quando nós ouvimos a palavra, seja nas mensagens individuais, seja na pregação final, é Deus que está falando conosco. Cabe lembrar que essa ideia de falar que na mensagem Deus vai falar não é um posicionamento totalmente correto, né? Na verdade, as músicas, os hinos que nós cantamos, também é a palavra de Deus apresentada de uma forma musicalizada. Ou seja, quando nós vamos à igreja, a partir do momento que nós entramos na igreja, o Senhor ele já está falando conosco. E não é algo que vai ser feito simplesmente quando chegar o momento da pregação. Okay? Durante todo o desenrolar do culto, Deus ele está falando conosco. O centro do culto pentecostal diz aqui que a igreja é toda congregação ou assembleia. Aqui é uma questão de conceitual, tá? Não existe a igreja do eu sozinho. A igreja, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando em assembleia, congregação, nós estamos falando de ajuntamento, ok? Nós estamos falando do povo que reunia-se para adorar ao Senhor. Ou seja, não existe a igreja do eu sozinho. O centro da nossa oração
Porque os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. Não se adora ao Deus Pai, não se adora ao Deus Filho ou ao Deus Espírito Santo. Nós adoramos aos três e também adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, a adoração, nós falamos isso aí lá no início dessa revista, né? Se eu adorar aos três, eu adoro individualmente a cada um deles. E se eu adorar também a cada um individualmente, eu estou também adorando a todos os três juntos. Porque um é três e três é um, ok? Esse aí é o conceito da Trindade, do conceito do entendimento do que vem a ser a Trindade. O culto, né, vibrante no poder do Espírito Santo, o culto ele tem que ter vida, né? O culto ele tem que manifestar a nossa adoração. E a expressão paulina, né, quando ele fala que quando vos ajuntais, se refere aos cultos. Quando ele fala lá, escrevendo a 1 Coríntios 14, quando ele diz, quando vos ajuntais, ele está apontando para o culto, para aquilo que se faz em conjunto para oferecer a nossa adoração ao Senhor, ok? E aí, ele diz aqui na lição que existia uma interação dinâmica de compartilhar e receber, ou seja, os irmãos, conforme as oportunidades, conforme o culto se desenrola, individualmente vai existindo a partilha, onde nós vamos oferecendo e também vamos recebendo o serviço do sagrado, o serviço daquilo que é colocado diante de Deus. A característica pentecostal, né, os cultos eles eram espontâneos e diferentes das reuniões da sinagoga, embora muitas características nossas viessem delas, ok? O culto era espontâneo, existia uma certa liberdade naquilo que era feito. Não era simplesmente um culto oferecido por um corpo de sacerdote, um corpo clerical, mas não, existia uma liberdade nos fatos ou nos elementos que faziam parte de cada culto. A liturgia dos cultos, então, ela tinha oração, tinha cântico, tinha um louvor, né? Parte da adoração desde os tempos antes dos séculos até a consumação do século, ou seja, a adoração ela não é só louvor, mas o louvor é a essência da adoração, né? Então, o louvor a Deus ela faz parte do processo da adoração. É interessante que a Bíblia fala sobre os próprios anjos, né, os serafins, cantando diante de Deus, ok? A leitura, exposição das Escrituras Sagradas, né, que a leitura e a pregação fazem parte do nosso culto cristão, né? Paulo ele diz isso, persistir em ler, exortar, ensinar. Isso aqui está se falando na leitura da palavra de Deus, exortação, pregação e ensinar os nossos cultos de ensino, né? As nossas aulas que estão tão famosas dentro da nossa igreja, se bem que ultimamente isso aí está caindo em desuso e talvez por isso a igreja ela tenha perdido tanto a sua identidade. Tá? É necessário que a gente leia, é necessário que exorte e é necessário que nós venhamos a ensinar. Como expressar a liturgia nas nossas igrejas, né? Nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia é simples, permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. Ou seja, no nosso culto, não é simplesmente um corpo clerical que vai conduzir o culto. Não, todos podemos estar. A Bíblia fala que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor para o adorar, então o Senhor ele se faz presente ali. É interessante, né, que o culto ele não precisa do pastor, ele não precisa de um obreiro. O culto ele precisa apenas que as pessoas estejam ali voltadas para o sagrado, para prestar a sua adoração ao Senhor.
não é algo que é restrito a um corpo clerical. E o culto pentecostal? Aí falando bem mais para nós, né? Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações no culto que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 12 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós está em salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, isso aí faz parte do nosso culto, do nosso cotidiano na igreja. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências, ou seja, quando nós lemos isso aqui na Bíblia, a gente entende bem do que Paulo está falando, porque isso aí é uma realidade dentro do nosso culto cristão assembleano. A nossa liturgia na igreja é isso aqui mesmo, é salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação. Isso é o nosso culto diário nas nossas igrejas. Ok? O apóstolo, então, está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação, profecia no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Até aqueles que chegam lá meio empurrados, né, meio constrangidos, no final ele sente a presença de Deus ali no nosso meio. Ok? Conclusão, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa preocupação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca teve uma ideia de fazer uma forma, né? de criar uma forma engessada do culto acontecer. Esse é o problema. Por exemplo, existem ramos do cristianismo que criaram a missa e, no final, a missa é algo onde esse culto ele se torna engessado. Ele obedece sempre à mesma condição. E nunca foi a ideia do Espírito Santo apresentar isso. É interessante que na própria oração do Pai Nosso, né, que é uma oração que é clássica no meio cristão, não era a ideia do Espírito Santo que ela fosse simplesmente repetida daquela forma, uma vez que Mateus apresenta ela e Lucas fala, mas a forma como Lucas apresenta não é igual a Mateus, ou seja, não era a ideia de que essa oração ela fosse simplesmente rezada, repetida, palavra por palavra, pelas gerações dos cristãos. Ela foi apresentada apenas como um modelo, onde cada vez que nós formos orar ao Senhor, nós venhamos aí a seguir esse modelo que foi nos passado pelo Espírito Santo. Ok? Que Deus aí possa nos abençoar. Nós nos vemos aí semana que vem para a lição de número 8. Que Deus aí possa nos abençoar em nome de Jesus. Pai do Senhor, fique com Deus.